campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Nesses momentos das reflexões diárias, nós estamos dando continuidade à leitura do livro Ideal Espírita, Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, com a participação de diversos espíritos. E nós convidamos a todos que nos acompanham para que, se gostarem da leitura, comentem, deixem um like, compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. O título do capítulo 6 é Perseverar. E ele começa assim: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 22. Todas as vitórias da criatura são frutos substanciosos da perseverança. Então, tudo que a humanidade conquistou como coletividade, tudo que os indivíduos, que cada ser humano conquistou de evolução, de progresso, é fruto da perseverança, da persistência, da resiliência que a gente fala, né? Capacidade de se refazer depois dos prejuízos, depois das perdas. Perseverando na edificação do progresso, mentes e corações, sem cessar, renovam os itinerários da própria vida. Então, vislumbrar, procurar olhar para dentro de si, entender qual é o seu propósito de vida nessa existência, quais são os dons, os talentos que traz para desenvolver e se dedicar ao estudo, à prática, ao exercício, para que possa progredir, aprimorar-se naquilo que já traz como tendência para o trabalho, para o estudo, para as realizações, não é? O estudante incipiente chega a ser o erudito professor. Sim, né? Todos nós começamos lá na creche, né? Nos primeiros passos das primeiras letras. Na verdade, começamos já dentro de casa com a família, aprendendo, né? Sendo apoiado nos primeiros passos, né? Para depois chegarmos à escola, compreendendo o valor do estudo, né? Então, o curioso bisonho transforma-se no artífice genial. Então, quanto mais nós exercitamos a curiosidade, a prática, né, o esforço, a experimentação, o estudo, as pesquisas, né, mais nós vamos ampliando a nossa visão de mundo, vamos ampliando a percepção das infinitas possibilidades de realização, de progresso, de nos fazermos úteis. Dir-se-ia, a alma inexperiente atinge a angelitude. Como é que a alma atinge a angelitude? Pela prática persistente, perseverante do bem, da caridade, do amor ao próximo. Dir-se-ia constituir o triunfo evolutivo um hino perene, a constância no aprendizado. Então, sem perseverança, sem constância, sem consistência nos nossos esforços, nós não evoluímos, nós não nos tornamos assim excelentes, não conquistamos a excelência humana que todos nós estamos destinados a conquistar. Mas outro dia, vendo um vídeo sobre um atleta muito festejado pelas vezes em que ele foi campeão, né? Em que ele deu o lance no basquete que tornou o time campeão.
E aí foram entrevistá-lo e ele falou: pois é, mas ninguém fala das tantas vezes em que o time depositou sua confiança em mim num único lance meu e eu fracassei. E foram muitas. O que fez a diferença dos fracassos que ele teve para que ele se tornasse ainda assim um atleta diferenciado? Foi a persistência. Né? Foi a visão de que ele podia melhorar, que ele poderia aprender com os erros, consertar aquele erro e fazer melhor na próxima oportunidade. Então, esse não desistir de si mesmo, porque Deus nunca, jamais desistiu de nós. Jesus já nos falou, né, que o pastor, ele é capaz de deixar 99 ovelhas em segurança para ir atrás daquela uma que se perdeu. E ele vai e chama ela pelo nome. Deus está nos chamando para esse caminho de progresso, de angelitude, de aprimoramento moral, para que nós possamos habitar o seu reino, né? E depende sim do nosso esforço, da nossa confiança em Deus, na sua providência, da nossa capacidade de reconhecer que nós somos seus filhos amados. Então vamos seguir um pouquinho mais. Sem firmeza e tenacidade, a teoria do projeto jamais deixará o sonho do vir a ser. Então, é ter uma visão do que realizar e aprender o que precisa aprender para estar habilitado a realizar daquela melhor forma. Por esse motivo, compete nos recordar a necessidade imperiosa da perseverança, desde os mínimos cometimentos até as realizações mais expressivas do bem, para atingirmos o êxito duradouro. Sem a chama da perseverança, a educação não pode patrocinar a iluminação das consciências, a edificação assistencial não surge na face planetária qual farol benfazejo, asilando os náufragos da viagem terrena. E o homem de ontem não alcança a claridade do homem de hoje para maiores conquistas do homem de amanhã. Então, nós somos herdeiros do progresso daqueles que nos antecederam. E nós precisamos aprimorar esse legado para as gerações que virão, seja em que área for que nós somos chamados a trabalhar, né? E a dar o nosso testemunho de fé, de confiança em Deus, de vida. Se almejas superar a ti mesmo, recorda a firme inflexão da voz do Cristo excelso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Asila-te na fortaleza da fé viva, lembrando que os transes que te visitam, por mais profundos e desconcertantes, têm limites justos e naturais, e que nos cabe o dever de servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade, aqui e agora, hoje, amanhã e sempre. Emmanuel. Então, lembrando, meus queridos, que aqui no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um tema que nos encoraja, que é pedir e obtereis. Então, nos fala sobre a eficácia da prece. E nesse item 5 ele diz assim: o que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Então, pedir a Deus o que? A força, a esperança, a coragem, a capacidade de descansar quando estamos cansados, refazer as nossas energias físicas, mentais, emocionais, para que no dia seguinte nós tenhamos o ânimo. Pedir a Deus a intuição, a orientação, né? O rumo certo para as nossas realizações, o sentido correto dos nossos propósitos. E nos será concedido, porque Jesus disse, né, que todos nós que o buscássemos, ele nos ofereceria o alívio. Então vamos pedir a ajuda de Jesus para que nós possamos perseverar na realização do progresso real, da autorrealização,
da conquista do reino de Deus. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site